Samuel Mira, ou simplesmente Sam the Kid. Ele é nascido aos 17 de julho de 1979, local Cheles, Lisboa. Até a data do upload deste vídeo, ele completa 42 anos. Entretanto, Sobretudo Amor, volume 1, praticamente Cheles, são os 5 álbuns desse grande rapper e beatmaker. Como sempre, pedimos o seu apoio, que é através do seu like, que é através da sua subscrição, que é através do seu comentário. Isso você pode fazer agora. Muito bem, antes de eu falar destes álbuns, da carreira dele em geral, eu vou falar desta figura que está aí na vossa tela. Ele é poeta, é escritor, tem várias obras no mercado, faz alguns concertos de uma maneira presencial, com plateia, e faz aquela apresentação das suas poesias, alright? Então, eu dou destaque a essa pessoa, por quê? Porque ele deu muito apoio ao seu filho. Ele chama-se Napoleão Mira e, consequentemente, pai de Sam the Kid. Em 1995, Sam the Kid ele se estabelece como um rapper. Ele forma o seu primeiro grupo, começa a rimar nas ruas e depois faz as suas primeiras gravações. Então ele forma o seu primeiro grupo. E quem faz o slogan do seu próprio grupo é o seu pai. Então, para quem é dessa época, que nasceu na década de 90 ou na década de 80, se nós formos já a recordar de como é que eram esses tempos, nós podemos perceber que nós seguíamos um certo tipo de padrão de vida, em termos de plano de vida mesmo, daquilo que, como é que tu vais viver, em que área que tu vais te estabelecer como um profissional. Normalmente, nós devíamos mesmo, seguimos o sonho de ser um juiz, um advogado, ou ser um médico, ou ser um jornalista, trabalhar com comunicação, ou uma outra área do gênero. Agora, ser um MC como profissão era complicado, ou viver de desporto, ser um jogador de futebol era complicado, ou ser um fotógrafo, qualquer outro tipo de arte era algo complicado. Então tu ias sendo muito criticado pela família, principalmente pelos seus pais. Tu só podias ter essas áreas como hobby, algo que tu pudesse fazer aos finais de semana, mas ele Sam the Kid, ele teve apoio dos seus próprios pais, ok? Então, não digo que não existiram pessoas que tiveram apoio para viverem de arte, existiram, mas pronto, era algo mesmo restrito, era em poucos números em comparação com o universo das pessoas que tinham como obrigação se formar família, essa coisa toda. Então aquilo era assim, a pessoa entra na escola, nível básico, nível médio, dependendo de cada país, se formar, fazer uma formação técnica ou fazer uma faculdade e depois seguir um desses ramos, alright? Então, Sam the Kid, ele teve apoio dos seus pais, contando que a casa dele era um ponto de encontro de muitos MCs, porque além de MC, de um rapper, ele era um beatmaker, e por bem fazer as suas obras, ele teve muito destaque, muita visibilidade a nível do seu bairro, considerando também que naquela época os fazedores de rap eram em pouco número. Então, se aparecesse um bom beatmaker, toda a gente seguia a sua própria casa. Então, o que aconteceu com o Sam the Kid, a sua casa era um ponto de encontro mesmo de muitos MCs de lá do bairro. Então, isso também demonstra o apoio que ele teve do seu próprio pai. Imagine tu, na sua casa, onde tu vives com os teus próprios pais. De repente, tu começas a receber muitos amigos com aqueles caps virados, com casas um pouco mais para baixo, muita gente a vir para sua casa, está aí no sofá, está aí no seu quarto, essa coisa toda. É muita complicação, mas os pais do Sam the Kid o apoiaram e até hoje. Sam the Kid, ele se torna um beatmaker por necessidade. A prior mesmo, ele é um rapper. Então ele faz os seus primeiros beats para responder à sua vibe de colocação de voz, a sua vibe em termos de conteúdo. Então ele experimenta, entra nessa área, e quando ele produz muito bem, que acabou tendo muita demanda. Isso também foi um dos motivos de muitas visitas à casa dele. Ele acabou produzindo para grandes MCs de Portugal, como também de fora, por conta dele fazer muito bem esse trabalho de beat. Agora, em termos de maquinaria, existe uma particularidade. O Sam the Kid, ele é fiel
a essa máquina que vocês têm aí na vossa tela nesse momento. Chama-se MPC. É uma máquina que tu podes fazer drums, tu podes fazer uma gravação de alguns samples, são sons externos, podes transformar, sincronizar com os BPMs dos drums e tal. Então ele usa mais essa máquina. Ele pode dar alguns retoques finais nos aplicativos como Pro Tools, como Fruit Loops, como Cubase, como Logic Pro, que são aplicativos que são muito usados agora para beats, para gravação mesmo de voz. Mas ele usa mais a máquina MPC. Em termos de álbuns, ele começa com o álbum Entretanto, em formato CD. Então, esse álbum foi o primeiro ele a colocar nas prateleiras para venda. Antes disso, ele fez algumas gravações em cassetes, tanto a nível de grupo como também a nível individual. Mas, entretanto, foi o primeiro trabalho que ele começa a render em termos de CD. Ele vinha fazendo alguns concertos também que lhe trouxeram muito dinheiro no bolso, mas ele colocou esse álbum à venda. Então, 3 anos depois, ele vende o álbum Sobretudo, isso em 2002, alright? Em paralelo, ele lança o álbum Amor Volume 1. Agora, falar desse álbum, primeiro, porque é um álbum que não leva nenhuma voz, é um álbum de beats, só de beats. Isso pela recomendação do próprio editor, né? Da própria gravadora, nesse caso, que ele deu essa ideia. Por que não lanças um álbum de beats? Então, ele trabalhou bastante para colocar mesmo beats mesmo para valer, beats à altura mesmo daquilo que era a necessidade do mercado. Então esse álbum fez bastante sucesso. Muitos de nós, em muitos países, nós usamos esse álbum para fazer algumas gravações de voz em cima de algumas músicas que faziam parte desta beat tape de Sam the Kid. Então, em termos desse álbum, ele em entrevista, ele explica que pronto, é um conto de história de amor em relação aos seus próprios pais. É verdade que lá não leva voz, não leva nada, mas como nós sabemos, nós os MCs, nós os apreciadores da música em geral, nós vamos pelo sentimento. Uma música quando toca, eu devo sentir a coisa mesmo no coração, na alma. Então a pessoa acaba interpretando a história de amor através de cada beat que está nesse álbum. Em termos dos samples, uma particularidade também, o Niga, ele foi muito mais bem longe, né? Ele usou alguns sons que fazem parte de trilhas sonoras. Ele usou aquele sistema que alguns produtores mesmo de fora, como Kanye West, eles usam muito a questão mesmo de sample, de ir atrás de uma música dos anos 80, uma música jazz e tal, tirar um som bonito lá e colocar juntar com os drums, fazer uma transformação daquele som, tornar um sample e não ser assim tão perceptível, né? Então o Sam the Kid também segue a mesma linhagem, puxa alguns sons que são sons de filmes, sons de novelas, algumas gravações dos amigos já conversaram no telefone, essa coisa toda, até mesmo alguns sons de pornografia estão nesse álbum mesmo de beats. Então ele transforma aquilo naquela mesma máquina, o próprio MPC, né? Ele transforma, faz alguns beats. A seguir ele lança o álbum Praticamente, que é um álbum que conseguiu arrecadar mais de 10.000 cópias vendidas, que lhe rendeu um disco de ouro. E lembra que naquele tempo 10.000 cópias era muito, não era algo assim tão fácil, principalmente porque o Pronto estava a trabalhar mesmo a nível local, mesmo a nível de Portugal. As gravadoras não trabalhavam assim tanto como exportar mesmo os discos para os outros países. As pessoas iam comprar em Portugal e tanto. Então ele conseguiu fazer mais de 10.000 cópias, o que não é pouco. Isso mostra mesmo que ele é um grande MC, ele é um grande beatmaker. Então, lá mais à frente, ele consegue lançar o seu 5º álbum, chamado Michelas, em que ele chama vários artistas para participarem, né, deste mesmo álbum, grandes artistas de grande renome. Atualmente, Sam the Kid, ele está dentro de alguns projetos. É verdade que ele não está a trabalhar em um novo álbum. Pronto, ele está a trabalhar em alguns projetos. Tem um projeto Orelha Negra, que é um projeto em que tem lá vários produtores.
Tem lá pessoas que tocam instrumentos, temos bateristas, temos saxofonistas, temos tecladistas, tem vários. Aquilo é uma orquestra, então eles trabalham músicas de uma maneira, digamos que acústica, né? Esse é o novo projeto dele. Estão lá vários nomes de lá de Portugal, grandes MCs, grandes cantores, né? E também tem algumas participações em alguns trabalhos com Mundo Segundo, que também está em projeto. Então, sempre que dei isso é uma representação.